Estamos aqui mais um dia com o Independência Química Podcast, hoje com Pedro Gonçalves, psicólogo, especialista em dependência química. Também hoje estamos aqui com o Fabiano, professor, com o Júnior também, boxeador também. E estamos para mais um programa para falar de dependência química, para trazer informações. Hoje vamos ter aqui os Conte Sua História. E nós vamos começar o Conte Sua História com o Fabiano. Fabiano, falar um pouquinho aí da sua história pra gente em relação à dependência química, como tudo começou. Tá com você a palavra. Obrigado, Fernando. Agradeço a oportunidade ao Pedro Gonçalves, Jimmy. Então, me chamo Fabiano, sou professor de geografia, né? Eu entrei no uso da substância psicoativa já tem alguns anos, tenho 47 anos. Entrei na substância aos 13 anos, devido às amizades, e aí depois eu fui caminhando, né, aquela escadinha para baixo, né, um abismo puxando o outro. Tive alguns problemas relacionados aos meus pais que me levava a ficar mais entorpecido, ficar mais tempo na rua. E isso foi agravando a minha saúde mental, foi agravando nos momentos onde eu tive 4 anos na 8ª série, reprovei 4 anos na 8ª série. Então, eu não via perspectiva de futuro nenhuma para mim, numa determinada cidade onde nós viemos de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, e onde eu tive que sair dessa cidade praticamente fugido, devido ao abuso mesmo. E chegamos em Campo Grande, onde hoje eu faço morada, onde hoje eu tenho a minha família. Mas devido às minhas múltiplas recaídas, já nessa fase de adulto, tentando por várias maneiras, por vários métodos, eu não tenho me mantido limpo. Nunca consegui me manter limpo há 2 anos. Nunca consegui ficar 2 anos limpo, desde o tempo que eu conheci a substância. E hoje, estando aqui nesse tratamento, né, nessa nova etapa, nesse novo ciclo da vida, eu posso dizer para vocês aqui que eu praticamente perdi tudo. Perdi tudo e estou recomeçando novamente. Estou criando forças para adquirir meios para lidar com o dia a dia quando eu terminar meu tratamento. O uso, essa minha última recaída, só para eu concluir, não foi muito boa. Eu tive uma discussão muito grave com a minha esposa, onde ela acabou com o nosso relacionamento, terminando. Culpa minha, um mérito, não um desmérito meu. E, infelizmente, isso fez com que eu perdesse as minhas aulas. Mas eu entendendo a dependência química, entendendo a psicologia, os cuidados que a comunidade terapêutica Luiz Caetano tem me oferecido, eu tenho recebido já muitas oportunidades, desde já. Incrível, apareceu, né, as oportunidades de já estar empregado já em março para 2025. Né? A Secretaria do Estado de Mato Grosso do Sul já me ligou também, falando que as oportunidades estão aparecendo. A reconciliação com a minha esposa é uma questão de tempo, né? Nós estamos conversando amigavelmente com os meus filhos, e eu vejo que é tudo uma questão de tempo e de se doar, deixar que o tratamento, que as ferramentas que são oferecidas para nós, para que eu que sou dependente químico, que era muito compulsivo, funciona. Então, eu preciso entender um pouco mais. Eu ainda tenho praticamente 2 meses ainda de tratamento aqui, e que não está sendo pesado. Não é pesado, porque eu faço do meu dia a dia ser um dia diferente após o outro. Muito bom. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta agora para o Fabiano, porque o programa ele tem esse quadro, né? Conte a sua história. E eu queria que você me contasse agora uma história rápida, meio que breve e objetivo, para nós, das loucuras da insanidade. Porque nós estamos falando de um senhor
que usou drogas desde a sua infância, desde a sua adolescência e que tem inúmeras histórias, né? Eu queria que você me contasse uma das suas histórias mais insanas, insanidade no sentido de loucura. Qual foi a maior loucura que você fez no uso de drogas, na abstinência para conseguir a substância e que hoje você repele esse tipo de comportamento, não aceita porque você está em sobriedade e você olha para trás e você fala, meu, aquilo ali foi uma loucura que eu fiz e você pode falar hoje pra gente. Olha, Pedro, dos 13 anos até os 47 anos foi uma caminhada, foi uma jornada. Muitas insanidades na adolescência, na juventude, mas eu posso falar da última. Sim. Essa última foi uma insanidade sobrenatural. Quando a minha esposa me colocou para fora de casa, eu fui morar com a minha mãe na kitnet dela e estava chegando próxima ao recesso escolar do meio do ano, deste ano, de 2024. E eu fiquei completamente insano devido à separação. Peguei o meu salário, cheguei aonde, né, vamos dizer, na biqueira, né, no lugar onde vende a substância. O dono aquele traficante ali ofereceu o lugar onde ele se escondia, não naquele lugar, mas numa outra região, num outro bairro da cidade, aonde ali eu estacionei o carro, aonde ali eu usei praticamente R$9.000. Meu Deus. Fiquei ali por 12 dias, entrei ali com 123 quilos, saí dali com 103 quilos. Definhei 20 quilos. Não dormia pouco, comia muito mal, tomava banho, tinha uma bomba ali. E por alguma insanidade minha, teve um momento que eu tentei sair, consegui sair. E eu sozinho na casa, tinha praticamente ainda 5 gramas de substância que eu usava ali. E eu falando comigo mesmo. Ali foi uma coisa que eu vi que eu estava entrando, talvez você pode me explicar, se eu entrei num estado de esquizofrenia, num estado de demência, de esquecimento, porque eu estava esquecendo as coisas, aonde eu estava colocando. Por exemplo, meu isqueiro estava do meu lado, eu não estava vendo ele. Eu colocava a ferramenta, eu colocava a droga na minha frente e não estava mais vendo nada. Estava começando a esquecer das coisas. E aí o rapaz lá, o traficante, deu um certo período de tempo para eu ir embora da casa dele. E eu comecei a usar uma atrás da outra ali, né? Não gosto nem de comentar esse momento que ainda é muito recente para mim. De todo o meu tempo de dependência química, essa foi uma atitude ali que eu chorava, estava chorando, usando, chorando. É como se fosse uma tentativa de morte, né? Porque é um suicídio lento, é uma tentativa de tirar a própria vida, que às vezes nós não conseguimos entender isso, mas a pessoa que está ali no uso, ela quer sair, mas ela não consegue porque ela não tem força. Quando eu falo de insanidade de história, então nós estamos ouvindo uma história aqui de uma tentativa contra a própria vida. E que hoje, agora em sobriedade, ele consegue reconhecer esse passado negligente, esse erro que foi cometido para não viver de novo uma experiência de um erro tamanho como esse, né? Sim, Pedro. E aí você conseguiu sair de lá e foi quando você pediu ajuda para vir para o tratamento. Sim, aí eu consegui sair de lá, né? Até esse relato eu coloquei A gente tem um estudo na comunidade, né, da gente colocar o sentimento todos os dias no caderno. Eu relatei isso, né, que eu estava querendo realmente parar com aquilo, mas acabar com aquela dor de tal forma de perder a vida. Não, é bem isso mesmo que você falou, de anestesiar e acabar com aquela dor. Aí dali eu consegui sair, não estava mais com o carro, já tinha perdido tudo e fui direto para a unidade, né, de pronto atendimento. Já cheguei ali na recepção, expliquei a situação, automaticamente foram bastante prestativos, me atenderam, a enfermeira, passei com a médica eu expliquei para ela a quantidade, o tempo que eu fiquei, muito humana, parece que foi um anjo ali, Deus foi encaminhando certinho, me colocou no leito, do leito eu já fui pro CAPS, aí do CAPS, já ali internado,
né? Aí chegou o resgate, chegou a minha mãe perguntando, filho, você vai ser internado, você quer ser internado? Não hesitei. A equipe do resgate, bem preparada, me colocou. E ainda tinha um pagamento, eu ainda tinha 5 mil na conta. Eu falei, preciso sacar isso aqui. Saquei, coloquei na mão da minha mãe, deixa lá em casa. Não deu para sacar, que já era muito à tarde. Depois o restante saquei aqui, depois eu mandei para minha filha. Então, assim, foi, para mim, essa última recaída, uma loucura que foi a última. Exato. Eu, falando de loucuras, né, que a gente está hoje no Conte Sua História aqui no programa, a gente está vendo história de pessoas que passou por uma situação de morte e que conseguiu sobreviver, que veio para o tratamento, porque a nossa intenção é exatamente essa, mostrar histórias de sucesso de pessoas que foram uma situação de lixo, beijaram a cova e voltaram correndo. E essas histórias que a gente vai contar agora, né, Fernando, com o Júnior. E aí eu queria que você conduzisse essa agora. A gente vai falar agora com o Júnior, né? A gente sabe que o Júnior, ele tem uma grande história de vida para contar pra gente, para trazer a experiência dele. Porque é só trazendo a experiência dele para você que tá acompanhando nós, que tá desesperançoso, que tá sem esperança, que acredita que tudo acabou, que não vê uma solução, que muitas das vezes não consegue ver uma esperança no coração que é possível. É porque por causa disso que a gente trouxemos o Júnior aqui hoje, para ele falar um pouco da história dele e para ele falar que é possível sim a recuperação para quem está em casa nos acompanhando. É um caminho difícil, né? Não é nem um pouco fácil, não é nem um pouco prazeroso, mas é possível. É possível. Júnior, conta para nós aí como é que você iniciou, por que você iniciou e como tá, né? Esse tratamento aí, depois de 6 meses de tratamento, como que você tá conseguindo permanecer em sobriedade, as suas escolhas que você tá fazendo? Eu tô há mais tempo já. Então, eu sempre fui um cara careta, né? Minha vida inteira eu vivia pra igreja. E comecei a ter alguns problemas no meu relacionamento. Na época eu era casado. E eu me encontrei bem depressivo, entendeu? E aconteceram várias coisas assim que foram cada vez me jogando mais no fundo do poço. E eu entrei mesmo na droga como uma tentativa de suicídio. Resumindo bem assim, foi bem o que eu enxergava. Eu queria morrer e eu não sabia como. Identifico. Entendeu? Porque assim, que nem uma das coisas que aconteceram foi que meu relacionamento de fato acabou. Uma semana depois, eu liguei pra minha mãe e falei assim... senti na voz dela que ela tava com a voz meio trêmula, cansada, assim. Eu falei, o que foi? Tá tudo bem com a senhora? Aí nem quis passar o meu problema pra ela. Ela só falou que tava cansado, que tava trabalhando muito, mas que o trabalho fazia bem, mas que ela estava cansada. E eu lembro até hoje que ela falou assim pra mim, daqui uns 5 minutos eu te ligo que eu vou só terminar o cadastro de um cliente aqui, né? Ela trabalhava com hotelaria, ela era dona de um hotel. E essa ligação nunca ocorreu, porque meia hora depois meu tio me ligou falando que ela tinha se enforcado. E eu me culpei muito na época, porque ela escreveu uma frase assim no espelho: cansei desse mundo que só pensa em dinheiro. E eu via ela uma vez por ano só, né? Só passava o Natal com ela. Então eu achava que era culpa minha e que eu merecia pagar. E entrei na droga assim. A minha intenção era morrer, só que eu não morri, né? Feliz e infelizmente eu não morri, então acabei não me vendo numa situação que eu não conseguia mais sair daquilo. E eu fiquei preso numa situação em que quando eu estava no uso eu não sentia dor. E eu não conseguia sair daquilo. E quando eu não estava no uso, eu queria a morte. Então eu não conseguia sair daquele ciclo vicioso. Até que meu pai interviu, graças a Deus. E vem dando certo. Certo. O Júnior falando, forte ele falando, né, que uma pessoa que nunca usou droga na infância e por conta de uma perda iniciou. O que você tem para dizer para nós sobre isso, Pedro Gonçalves? Analisando as duas histórias, tanto do Júnior como agora, né, do que foi contado pelo Fabiano, os dois trouxeram para nós os motivos. Não sei se você percebeu. Sim. Um falou que tinha um contexto familiar mal resolvido, que foi a primeira fala, e agora uma decepção amorosa de uma sequência de uma dor tamanha que é a perda da mãe.
todas as pessoas que passam por essas dores intensas, que nós chamamos de trauma, ela tenta aliviar esse sofrimento psíquico quando não é tratado com uma fuga da realidade. E a droga é exatamente esse momento de anestesiar aquela dor existente para ele não viver no sofrimento. Mas para nós da psicologia, todos os profissionais que trabalham hoje com a dependência química, nós sabemos que a pessoa ela entra na substância, ela vai ali por uma fuga da realidade e ela também começa a causar uma outra dor, que é a dor da rejeição de terceiros, porque a droga ela tem essa conotação de moral e dignidade não aceita, porque é ilegal cometer, é um crime que a pessoa está cometendo ao comprar a substância, fazer uso, tarará. Então ela já vai para a margem da sociedade. Ela sabe que ela está destruindo a saúde, ela está perdendo dinheiro, ela está perdendo família, relacionamento, está perdendo as conexões. E aí ela fala, eu fui buscar a droga para poder aliviar um sofrimento psíquico que estou causando outros problemas. Então nessa bola de neve que foi falado inclusive pelo Fabiano, que é um abismo chamando o outro, uma escada que é para baixo, a pessoa só vai se embolando cada vez mais, ela não consegue pedir ajuda, porque ela não consegue ver, porque o prazer artificial que a droga libera no organismo é o único alívio. Então, se é o único remédio que tá sarando a minha ferida, que tá parando a dor da minha ferida, por que que eu vou tirar essa? Eu não quero sentir a dor. Então, buscar tratamento é tão difícil para um dependente de álcool e um tratamento para a pessoa que está no uso de substância psicoativa da droga também. Por quê? Porque ele não quer parar a única alternativa que ela tem de alívio do sofrimento psíquico. Mas quando entra em recuperação e começa a identificar, fala, não, peraí, deixa eu tratar. Porque enquanto eu não estou tratado, eu carrego essa dor como culpa minha. A culpa é minha de minha mãe ter falecido, a culpa é minha de não ter alcançado os meus sonhos, os meus objetivos, então eu vou tentar me matar. A tentativa de suicídio é simplesmente a paralisação da dor, é tentar paralisar a dor. Ele não quer matar a vida dele, ele não quer se matar. Se a gente for perguntar para qualquer pessoa que está nesse caminho de ideação suicida, ela não quer se matar, ela quer aliviar a dor. E aí aliviar a dor no uso de drogas é uma das únicas alternativas que tem. Por isso que nós hoje fazemos um acolhimento de um tratamento humanizado, que foi uma fala do Fabiano, que a médica conseguiu ressignificar, mostrou para ele os caminhos, apresentou a clínica de reabilitação e agora ele se encontra em sobriedade, com a consciência em dia, tendo opção de tomada de decisão. Hoje você tem tomada de decisão. Sim. Hoje não é a droga que domina mais sua mente. Hoje a razão tomou conta. Então a razão e a lógica entrou e tirou a emoção. Então agora, nesse momento, é por isso que nós falamos que investigar os casos de tratamento, no tratamento da dependência química, se faz tão importante no processo de recuperação. Por isso que o diagnóstico ele tem que ser muito preciso. Sim. E isso que você falou é muito interessante, porque é exatamente na situação que eu me via. Como eu sempre vivi dentro da igreja, então eu não aceitava, até tinha um certo tipo de preconceito com usuários de droga. E quando eu me vi naquela situação, eu não sabia o que fazer, porque eu tinha me tornado aquilo que eu tanto julguei, entendeu? E eu não sabia o que fazer para sair, que de certa forma era a maneira mais prazerosa de suicídio que eu tinha tentado até então, que eu já tentei também enforcamento, etc. E foi a única que eu não sofria tentando, entendeu? Só que eu sofria muito mais depois. E eu não sabia o que fazer. Sim, como o programa hoje é o Conte Sua História, eu gostaria que você contasse uma história para nós de insanidade. Qual foi a maior loucura que você fez no uso de drogas? Sem papas na língua, sem filtros, falando assim, o que vem na sua cabeça. Qual foi a maior loucura que você fez na sua vida? No uso de substância que você cometeu insano, pensando assim, olha o que o dependente, que eu quero que você que está em casa entenda. Olha o que o dependente químico é capaz de fazer. Olha o que o dependente químico é capaz de fazer. Eu gostaria que você me contasse uma história. Rapaz, assim de cabeça, eu não... É que eu não consigo me lembrar de nenhuma assim muito insana, não. Eu acho que a maior insanidade mesmo foi, de fato, que eu enxergo hoje, foi ter usado droga. Pra mim, hoje eu enxergo dessa maneira, entendeu? Entrar numa biqueira, se sujeitar às humilhações de um traficante, a madrugada inteira usando droga, naquela dor, depressão profunda. Acho que começar a me envolver com o tráfico, acho que foi a maior insanidade que eu fiz, que eu comecei a querer eu comecei a me envolver com a venda. Por quê? Porque você precisa do dinheiro para fazer uso da substância. Então você vive querendo arrumar dinheiro para poder usar a droga. E você usa a droga para poder aliviar um sofrimento psíquico. Isso. Acho que a maior insanidade agora que você falou é verdade. Foi ter me envolvido com, de fato, o tráfico.
Que é o que eu mais me arrependo, mais até do que ter usado droga. E aí se afasta da família, você tem de filhos todos, também, né? não tem? tem? Um filho. Você tem um de 7 filho. anos. E aí o afastamento do filho acontece automaticamente? Automaticamente, né? A minha esposa, ela não quer que eu veja meu filho. E eu tô conversando com ela. Eu tô orando pela vida dela, eu não quero nenhum conflito, assim, direto com ela, entendeu? Mas eu também compreendo ela, porque quantas vezes ela precisou de mim e eu não estava lá, entendeu? Ele também. Quantas vezes eles me chamaram, me solicitaram e eu não estava presente. Então, mesmo depois que terminou o casamento, a gente chegou a tentar mais uma vez. Só que como eu terminei o casamento, minha mãe se suicidou, eu comecei a usar na droga, quando a gente resolveu tentar novamente, eu já estava no uso, então já foi uma tentativa... Que possivelmente ia fracassar. Não, já começou fracassado, já entendeu? Começou errado. Fadado ao fracasso, porque até então, se eu não tivesse no uso da droga, se eu tivesse aguentado, muito provavelmente talvez teria dado certo nessa nova tentativa, entendeu? Mas eu já estava no uso de drogas, então foi completamente frustrado, já começou fracassando. Eu comecei fracassando, né? Sim, a gente percebe assim que duas pessoas, né? A gente sabe que a dependência química ela nos uniu, então tem um propósito em comum para a gente estar todos sentados aqui nessa cadeira hoje. E a gente sabe assim, olhando para a tua realidade, você foi uma pessoa que estudou, que sempre buscou caminhos, trabalhei com meu pai, fez direito, né? Trabalhou com seu pai. Ganhei muito dinheiro. E assim, a gente percebe que o uso de droga entrou na sua vida com quantos anos? Muito tempo depois? 28 anos de idade. Com 28 anos de idade, diferente da do Fabiano, né? Que começou lá diferente de quase todas as histórias que a gente vê do dependente químico, porque a maioria começa ali numa progressão dos 13 aos 14, experimenta, usa, abusa, vai pro recreativo e chega na dependência. Você pulei já de cabeça com 28 anos. Por isso que nós falamos que o tratamento da dependência química ele é individual, cada caso é um caso. Então a gente não pode realmente tratar os casos como semelhantes. São casos diferentes, o tratamento também é diferente. No caso, eu escolhi a cocaína mesmo, porque foi a única droga que eu escolhi que mata, né? E olhando também para o cenário, né, Júnior? A gente lembra quando você chegou no centro terapêutico, né? Chegou no centro terapêutico fumando quase 5 carteiras de cigarro. 5 carteiras de Marlboro por dia. Bastante depressivo, né? Bastante depressivo, fumando 5 carteiras de cigarro. Queria que você falasse um pouco, porque muitas pessoas que estão em casa, que estão nos acompanhando, muitas das vezes fica tentando soluções fora de um tratamento, de uma internação, e muitas das vezes não vem sendo eficaz. Então eu queria que você mostrasse pra gente, através da sua história, né? Que precisou de ser feita uma intervenção, que nem você falou, e mostrar como que foi você entrar no centro terapêutico com uma compulsão absurda em relação ao cigarro, e depois tudo isso foi mudando toda a sua história dentro desse processo de tratamento do centro terapêutico Luiz Caetano. Sim, eu cheguei a parar de fumar uma vez, né, que eu cheguei fumando 5 maços de cigarro. Aí ocorreu um episódio que eu, treinando jiu-jitsu, eu quebrei o meu ombro. Lesionei. Daí eu acabei voltando a fumar. E eu já tentei de várias maneiras. Tentei diminuir, vou fumar menos, vou fumar um cigarro. Todas as estratégias que você possa ver por aí, eu tentei. Entendeu? Porque eu realmente queria mesmo. Sempre quis parar de fumar. Eu nunca me aceitei naquele cenário, nem tanto que eu não bebo. Graças a Deus, essa nunca me pegou. Mas eu não bebo, hoje eu não fumo mais, não uso mais droga. Mas assim, a única coisa que ainda me pegava era o cigarro, que eu não conseguia largar, por mais que eu tentasse. E a única coisa que deu certo pra mim foi quando eu firmei na igreja mesmo. Tanto que você mesmo é testemunha, todo dia eu tô na igreja, faço minhas orações, leio a Bíblia, faço jejum, oração. Aí agora eu frequento a Cabana Church. E lá foi onde eu encontrei, onde eu me libertei mesmo. Um dia eu recebi uma palavra de um presbítero lá, presbítero Ivan, que ele perguntou pra mim qual que era a minha aflição. E eu falei, eu quero me libertar do cigarro, não consigo me libertar do cigarro. Ele falou, mas você já tá liberto em nome de Jesus. E assim, por mais que eu sempre fui uma pessoa de fé, nessa hora me faltou fé, que eu falei assim, não, beleza, mas sabe quando você mesmo não acredita?
E desde aquele dia eu nunca mais fumei, cara. E eu nunca mais senti nem vontade. Com 40, 50 pessoas fumando lá dentro, você sentindo o cheiro e algo mudou ali em mim, naquela palavra ali, porque eu acreditei, mas sabe quando você crê não crendo? E só, cara, só o poder superior mesmo. Só Deus só através de Deus me aumentando a minha intimidade com ele, buscando conhecer mais sobre Deus, aprender mais sobre Deus, porque eu julgava saber tudo, saber muita coisa, quando eu era da católica. Mas eu parei e falei assim, não, vamos ter humildade um pouco. Será que eu sei de tudo? Será que eu sei tudo sobre Bíblia mesmo? Será que eu sei tudo sobre Deus mesmo? Será que eu sei ouvir a voz dele? Será que eu sei que eu consigo mesmo estar em conexão com Deus? E aí eu comecei a reaprender, comecei a ler a Bíblia de novo, comecei a reaprender tudo. Aí pedi para Deus me ensinar a orar. Foi um processo assim de reaprendizagem mesmo, reciclagem mesmo. E deu muito certo para mim, porque eu vi que, na verdade, quanto mais eu achei que eu sabia, na verdade eu não sabia nada. Não conhecia e não tinha intimidade alguma com Deus. Entendeu? Agora que eu busco isso todos os dias da minha vida, cada vez mais. E é o que tem dado certo para mim. Sim. Porque quanto mais Deus me enche dele, menos sobra espaço para outras coisas. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para você, Fernando, baseado na fala do Júnior. O tratamento, ele tem os medicamentos, que é um tratamento medicamentoso, tem um tratamento psicológico, tem um tratamento lá com toda a alimentação, dormir, é protegido de drogas. Mas e a questão do tratamento espiritual, que ele acabou de falar de uma ferramenta valiosa dentro do programa de recuperação? Qual é a importância, no seu ponto de vista, da espiritualidade na recuperação de um dependente químico? Legal essa pergunta, Pedro. Porque eu vejo assim, Pedro, que o tratamento na parte espiritual, ele é o fundamental. Se hoje não tivesse o tratamento espiritual no Centro Terapêutico Luiz Caetano, eu teria parado com tudo e nada teria seguido em frente. Porque senão ia contra aquilo que eu acredito e contra tudo que vem dando de resultado. Porque o Edmilson, ele é mais um resultado de lá e vários outros resultados. Tem pessoas que estão no altar de igreja tocando, então tem um monte de resultado em cima disso, em cima da parte espiritual, porque lá a gente procura abrir esse espaço para que eles possam ter uma reinserção dentro da igreja, né? Então os meninos tem os dias certos, os meninos são acompanhados e tem a oportunidade de fazer essa conexão com outras pessoas que estão buscando caminhos diferentes, né? E quando ele chega dentro da igreja, ele é totalmente acolhido pelas pessoas de lá. E até agradecer aqui o pessoal da Cabana, o pessoal do Ministério Mudança de Vida também, que são um pessoal que acolhe essas pessoas de uma maneira que eu vejo, muitas das vezes, eles acolhem mais do que alguns parentes, porque eles acreditam muito nessas pessoas. Então, assim, eu vejo a parte espiritual do centro terapêutico como sendo fundamental, o carro-chefe do processo de recuperação. A gente tem várias ferramentas lá. Hoje a gente tem a psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem os 12 passos, a gente tem a constelação familiar, que nós vamos falar depois, que o Fabiano teve uma experiência muito boa com constelação. A gente temos a DRE, a gente temos a programação neurolinguística, a gente temos o programa de coach para vícios, que é uma metodologia nova que está sendo aplicada no centro terapêutico, mas o carro-chefe de todo o processo é a espiritualidade, é o conhecimento, né? É aquela, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que o Edmilson falou que ele conhecia várias verdades, ele falou na fala dele, mas a verdadeira verdade que ele passou a conhecer é que está sustentando ele até hoje e está mudando isso, essa dinâmica, né? Porque, que nem eu falei aqui no início, uma pessoa que chegou depressiva, uma pessoa que chegou passando por várias situações, porque assim, ele parou de usar droga, mas o problema lá da questão da mãe, o problema da questão da família não passou. Então ele buscou, dentro desse tempo de tratamento dele, conhecer a parte espiritual dele, né? Buscar caminhos na parte espiritual que ia fazer ele se tornar essa pessoa que ele está aqui agora do nosso lado aqui. Exatamente. Como o programa nós estamos falando de histórias, eu gostaria que agora você, Fernando, contasse uma história de sucesso
ou a sua, ou de outra pessoa que você queira compartilhar com a gente, para também trazer esperança para essas famílias. Nós ouvimos 2 histórias de sucesso de um homem que quase foi a óbito, o Fabiano, e insano, né, numa loucura de tentar contra a própria vida. O Júnior também conseguiu se recuperar, hoje está aqui, longe de tudo, das drogas, dessa loucura, dessa questão do cigarro que foi muito forte. Eu gostaria que você contasse uma história ou a sua história, resumindo, sendo bem breve e objetivo, uma história de sucesso. Não, vou contar uma história de sucesso aqui que aconteceu, acho que 1 ano atrás, onde a gente estava fazendo a reforma do centro terapêutico e ao mesmo tempo a gente estava com a outra unidade, né? E nesse dia, cara, eu tava um dia muito angustiante para mim, porque as coisas não vinham dando certo, as coisas vinham travando, porque o centro terapêutico hoje é um milagre de Deus na minha vida, porque eu acredito que Deus consagrou aquele lugar para que nós pudéssemos recuperar pessoas, para que nós pudéssemos mudar totalmente a vida das pessoas que passassem por ali. E nesse dia eu tava pensando em desistir de tudo, Pedro. Tava pensando em desistir de tudo, eu tava achando que eu tava enxugando o gelo pelos resultados, né? E a gente acolheu uma pessoa há 2 anos atrás. O nome dessa pessoa é Renato. Nós acolhemos essa pessoa e ela fez todo um tratamento, chegou lá, dependente de cocaína também, no fundo do poço. A gente atendeu ele ficou 6 meses no tratamento, buscou a parte espiritual, né, fez todo o cronograma da casa, participativo. E de repente, 2 anos depois, esse cara, naquele momento que eu tava pensando em desistir de tudo, devido a algumas situações que eu tava achando que eu tô fazendo, não tô vendo o resultado. Aí esse cara me liga, eu saindo de casa, ele falou: Fernando, eu tô te ligando para te agradecer, porque faz 2 anos que eu tô limpo hoje e minha filha vai nascer, cara. Minha filha vai nascer, eu sempre sonhei ter uma filha, minha filha vai nascer e eu tô te ligando para te agradecer, porque tudo que vocês fizeram para minha vida tá dando certo, eu tô conseguindo experimentar de tudo aquilo que você me falou lá no começo que eu ia conseguir experimentar em recuperação. E ali virou uma chave, e ali me deu forças para continuar seguindo dentro desse caminho, dentro dessa missão, né, desse propósito que a gente tem hoje de recuperar vidas. Muito bom. Poder falar de histórias de sucesso Forte. é também trazer esperança para quem está em casa, né? Sim. A gente está aqui com 2 casos de sucesso e eu queria que você falasse um pouco então dessa questão da constelação familiar que você falou, que você tocou nesse assunto, que é um método hoje utilizado dentro do projeto Luiz e Caetano. Na verdade, a constelação familiar, ela vem para quebrar, né, o paradigma, né, de algumas crenças que a gente acredita, porque muitas das vezes a gente acredita que a gente tem todas as ferramentas, né? Mas a gente está sempre aprendendo, né? E a constelação familiar é como o Fabiano falou, né? O Fabiano falou de uma questão familiar que afundou ele ainda mais no uso de substância, né? Então, hoje o Fabiano, a gente trouxe ele aqui para ele falar, né, dessa metodologia, que é a constelação, que ela vem mudando essa dinâmica do sistema familiar, né? Porque quando a gente olha para o dependente químico, muitas das vezes o dependente químico ele tem a doença, mas aquela família já tinha toda uma problemática, só que na hora que apareceu o uso de droga, aí todo mundo, não, o problema está nele. Mas na verdade o problema não estava nele, né? O problema está em todo o sistema familiar, né? Então o Fabiano vai poder falar um pouco. Como foi, Fabiano, para você fazer lá dentro do centro terapêutico a constelação familiar, se é que você pode falar pra gente como que era o teu relacionamento com o seu pai, como era o relacionamento com a sua mãe e como era o relacionamento com a sua família e como se tornou o relacionamento com o pai e com a mãe após ser feito, né, essa técnica da constelação familiar dentro do tratamento, que é para também poder quebrar, né, esse paradigma de nós acreditar que só uma metodologia só vai funcionar, né? Olha só, Fernando, para eu falar da constelação familiar, eu vou ter que dar uma voltada lá no passado. A minha infância foi bastante feliz. O meu pai, na década ali de 80, trabalhador, torneiro mecânico, a gente morava em Carapicuíba, ele trabalhava na Lapa. Sempre presente. Eu olhava para a televisão, desejava algo, ele via o brilho no meu olho e me presenteava.
mas faltava o abraço. É isso que pegava. E aí eu via minha mãe, dona de casa, e eu não entendia. Hoje eu entendo o que eu quero falar aqui para vocês que estão me ouvindo, estão nos ouvindo, do adultério. Até os 11 anos eu não sabia o que era isso. E até que eu comecei a ouvir brigas entre os dois. A minha mãe agredindo meu pai, atacando uma arma branca nas costas dele, ele saindo de casa, até que numa determinada data ele foi praticamente tentado contra a vida dele, que ele estava no ato contra uma mulher, cometendo um adultério. Eu não entendendo nada do que estava acontecendo, fiquei até com raiva de quem fez. Depois da minha vida adulta, depois que eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, pensando que eu estou no Mato Grosso do Sul, quando nós chegamos no estado do Mato Grosso do Sul, foi quando, aos 13 anos, eu entrei no mundo das drogas. E o meu pai, como um homem, agradeço a ele pelo homem que hoje eu sou, determinado, professor, tenho 3 pós-graduação, tenho um mestrado para ser concluído, isso eu devo muito a ele hoje. Mas a minha mãe não permitiu com que ele fosse pai, devido a essa desonra que ele tinha com ela. E a autoproteção que a minha mãe me passava, o mimo que a minha mãe me mimava demais, me deixou eu cada vez mais folgado, tinha mais liberdade ao uso. E eu via que eu saía e eu via os dois brigando. E eu saía livre para fazer o que eu bem entender. E quando eu voltava, depois de 24, 48, 72 horas, ou até semanas, o meu pai não me acolhia. Meu pai já chegou a fechar a porta para mim. Sempre, em todas as vezes, era desejando a morte, que eu morresse, que alguma carreta passasse por cima de mim. Até cogitou a hipótese de mandar alguém a atentar contra a minha vida. Meu pai nunca me abraçou, nunca trocou uma ideia comigo, nunca chegou... O que está acontecendo, filho? Sempre ausente. Presente, mas não ali. Filho, vem cá, vamos conversar. Por que você está nessa? Entendeu? E até que agora, de uns 2 anos para cá, ele foi acometido de um câncer maligno, onde eu procurei estar mais presente, a ajuda da minha esposa, sempre de estar me orientando a estar cuidando dele. A minha esposa é enfermeira. E eu tenho um problema com meu irmão também, que é adicto, né? Teve um problema na justiça, hoje cuida do meu pai, está lá, está numa condicional. Então eu estou nessa ausência aqui. Mas quando foi me apresentada a constelação familiar, quando a Bruna, da comunidade, me apresentou e perguntou com quem que eu queria falar, a primeira pessoa que me veio na minha cabeça, com certeza, foi meu pai. Que eu preciso do meu pai. Eu preciso estar com meu pai. Eu quero estar com ele. E a constelação foi tão poderosa, tão sobrenatural, que eu vi todo um cenário. Foi todo um cenário ali, onde eu sentei como telespectador, e uma pessoa fez o personagem do meu pai, a outra pessoa fez me representou, e a terceira pessoa representando a droga. E ali eu me enfureci com o meu pai, fiquei muito furioso. Mesmo você não estando no cenário. Mesmo eu não estando no cenário, sentado quietinho. Eu fechava a mão, teve momentos que eu queria levantar para agredir o meu pai. Olha que forte isso daí. Foi uma sensação muito forte. Aí a Bruna teve um momento que a Bruna tirou esse personagem, né, esse acolhido que está na comunidade, que eu escolhi com muito amor e carinho. Ele saiu de cena e eu entrei na cena. E aí a Bruna pediu para que eu repetisse algumas falas diante da presença do meu pai, que estava sendo representado ali. Ali eu quebrei o protocolo. Ali eu quebrei o protocolo e
falei tudo que eu queria falar. Tudo que estava dentro. Tudo que estava dentro da ausência, que eu precisava dele nos momentos que eu mais... Desculpa, gente. Foi forte. Mas esse choro não é de tristeza. Eu quero que vocês entendam que hoje, quando eu acordo de manhã, eu tenho, vamos dizer, né, uma regalia por ter conquistado. Hoje eu fico com o meu celular e dou um bom dia pro meu pai, Pedro. E ele me manda 2 minutos de áudio, me abençoando, falando para eu ficar firme, que tá com saudade, que eu sou forte, que eu tô bonito. E então foi uma coisa sobrenatural que aconteceu, porque quando eu vim para cá, para o meu tratamento, eu e meu pai, nós estávamos brigados e não tinha diálogo nenhum. Então a constelação familiar fez com que nessa distância de São José do Rio Preto a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 700 quilômetros, nos conectasse. Então, até novembro, eu pensei em ir lá rapidinho, né, que é aniversário da minha filha esse mês, para eu ir lá ficar com eles e voltar. Não deu certo de alguma forma. Minha filha interviu, falou, não, pai, fica aí, passa Natal, passa Ano Novo, e tô tranquilo, porque assim, foi resgatado. Eu acho que a vontade de abraçar meu pai vai ser dada essa oportunidade quando eu chegar em Campo Grande. Com certeza vai ser a primeira coisa que eu quero fazer. Com a minha mãe também tá gostosa a minha conversa com ela, tá saudável, ela entendeu a minha situação, ela tá cuidando das minhas necessidades lá, da minha casa, da minha família. Então eu só tenho que agradecer mesmo a comunidade, aí essa oportunidade. Quem puder conhecer essa constelação familiar, procurar fazer, porque realmente, para mim, está sendo uma prova viva de que restaura, esse campo familiar foi restaurado. Ótimo. Quando a gente fala de novas técnicas, novos objetivos, né, no programa de recuperação, e a gente fala o tempo todo, né, que o indivíduo ele tem que olhar para o corpo dele, psicológico e tal. Você percebe aqui como o psicológico estava bloqueado com as relações familiares e com apenas algumas técnicas, com algumas sessões, com essa abordagem, a gente conseguiu desconfigurar uma mentalidade de um pai que era não presente, que teve os problemas lá com a mãe, que brigas e facadas e loucuras e fugas, e agora conseguiu, num processo de aceitação, dentro do programa de recuperação, a gente consegue fazer essa conexão da nova aliança, né? Que a gente traz novamente essa relação familiar. E isso nós vamos ver os resultados daqui a pouquinho. Agora a gente vê ele conseguindo viver em sobriedade e identificando que isso aí eram os bloqueios que paralisava e ele buscava a droga também por esse motivo. Na verdade, quando o Fabiano fala de frases sistêmicas, foram algumas frases de resolução, né, daquele conflito familiar, sim, né? Só que quando ele fala que ele quebra o protocolo, ele fala de falar tudo aquilo que ele queria falar. Sim. E aquilo foi libertador, né, Fabiano? Foi muito libertador falar. Falar aquilo que estava engasgado, falar o que meu pai deveria ter feito e também ter pedido perdão. Sim. Ter pedido perdão porque já tinha um tempo que eu estava na comunidade, eu aprendi, o Senhor mesmo me ensinou que eu precisava me perdoar. Porque, apesar de todas as circunstâncias ali, de ter um contexto familiar conturbado, eu poderia ter falado não, né? Mas eu procurei o caminho mais fácil, né? O caminho mais largo, aonde eu encontrei anestesia. Mas eu ter me perdoado e ter entendido que o meu pai, também da forma dele, ele quis, né, que eu ficasse longe das drogas. Mas eu hoje, vendo a situação que ele se encontra, mais carinhoso, mais afetuoso, presente, falando comigo, no final de semana que eu procuro ligar para ele, que ele mora na zona rural, e a gente conversa bastante, ele era até um homem que descrente, não acreditava muito em Deus. Sim. Então,
não é devido ele ter esse câncer de próstata, mas ele ter visto que somente um poder superior maior do que nós pode nos trazer de novo a nossa sanidade. Então ele está vendo que da forma que eu saí de Campo Grande, da loucura dessa insanidade louca que eu fiz, né? E de ter mostrado para ele, tá aqui, pai, eu já tenho um contrato para março. Tá aqui, pai, a Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul já garantiu as minhas aulas novamente em janeiro. Tá aqui, pai, a matrícula do meu mestrado na Universidade Federal. E são os frutos, né? Porque a gente só conhece a árvore pelos frutos. Então você consegue ver que a pessoa está evoluindo na recuperação quando a gente vê os frutos também. Porque não existe ligação entre luz e trevas. A pessoa está vivendo nas trevas, ela só vai atrair trevas. A pessoa está vivendo na luz, ela só vai atrair as coisas boas. Então, quando a pessoa ela se permite viver uma experiência de recuperação e se desconectar dessas trevas que habitava, entende? E agora vivendo uma nova vida, vai só progredir para coisas boas, né? Só vai trazer coisas boas e assim por diante. Fico muito feliz, né, com a sua evolução do seu tratamento, mesmo sendo pouco tempo na clínica, mas você está se entregando e está vivendo a experiência, né? A gente espera que realmente você possa continuar progredindo nessa mesma pegada para conseguir continuar avançando e evoluindo e ajudando outros companheiros, né, Fernando? Fabiano, eu falo assim, porque assim, no primeiro mês foi o mês mais difícil do Fabiano, né? Se o Fabiano não tivesse superado aquele primeiro mês, eu acho que nem estaria aqui hoje, né? E foi muito escutativa, porque às vezes a gente acha que tratamento de dependência química é a gente colocar o paciente lá e ele tem que se adaptar, ele tem que seguir as normas da clínica, as normas da instituição, mas de fato não é assim. De fato é você estabelecer um vínculo com esse paciente e tentar entrar no modelo de mundo dele, olhando para as necessidades, para as dificuldades emocionais daquele paciente e trazer ele para esse modelo de mundo, que é o modelo de mundo que o Fabiano está experimentando hoje, né? Na verdade é o que está escrito lá na Bíblia, né? Não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Lá em Romanos 12. Por quê? Porque aconteceu aí, né, Fabiano, uma mudança de mentalidade, né, daquele primeiro mês para agora, dentro desse processo, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, Fernando, esse processo, como o Júnior falou aqui, é a espiritualidade. Sim. A minha espiritualidade estava zero. Eu não estava nem dando bom dia, nem agradecendo quando eu deitava. Então a minha conexão, a minha religação com o céu, com o meu poder superior foi supremo. Eu também louvo a Deus por ter largado do cigarro, né? Porque o que estava me incomodando é eu estar buscando uma libertação, buscando em Deus. Fui convidado pelo Edmilson para conhecer a cabana. Eu frequento lá nas quartas-feiras, mas frequento mais a mudança de vida. Mas a minha espiritualidade dentro da comunidade terapêutica tem me feito eu enxergar de que eu, para estar recebendo cada vez mais benefícios, eu preciso estar limpo. Então, teve até uma palestra do Pedro lá na comunidade que ele falou das drogas lícitas e das ilícitas. Então, eu preciso também estar limpo da lícita. Exato. E isso foi bem antes da sua palestra, né? Quando chegou um amigo meu lá de Campo Grande, veio fazer uma visita, perguntou se eu estava precisando de alguma coisa e tal. Eu falei, não, eu vou ali comprar uma erva de tereré para você. E comprou um pacote de fumo de paeiro. Jogou para mim assim, e eu orando, buscando aquilo, me incomodando, até que eu cheguei num certo dia e falei, toma, Fernando, a partir desse dia eu não fumo mais. Aí eu vim relutando, vim lutando, vim brigando, até que hoje, graças a Deus, eu não fumo mais. Venho buscando me consagrar todo o início da semana, né? E tô tendo a oportunidade de estar trazendo as reuniões espirituais na sexta-feira, que é a reunião dos 12 Passos de Narcóticos Anônimos, os 12 Passos Cristãos, e tô deixando Deus guiar os meus passos. Ótimo, perfeito. Estamos quase chegando ao fim do nosso programa.
São 2 histórias fantásticas, mas eu queria que você resumisse, Júnior. Se você quiser deixar uma mensagem para quem está em casa, falasse as últimas palavrinhas para a gente poder ir para os finalmente. O que eu posso deixar aí de conselho ou dica, cara, o que funcionou para mim foi sempre estar buscando me encher do Espírito Santo, até para que eu possa derramar sobre as pessoas que se aproximarem de mim, que passarem pelo meu caminho. E por isso que eu vou sempre na igreja. Todo dia eu tô na igreja, quase, sempre que dá. Porque eu busco sempre estar me enchendo para poder derramar na vida das pessoas. E também, porque quando eu me sinto cheio do Espírito Santo, não sobra mais espaço para muita coisa. Exato. Só para coisa boa, então... Ótimo, parabéns. É isso aí. Últimas palavras, então, Fabiano, para a gente poder finalizar com o Fernando Caetano. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, ter compartilhado com vocês um pouco da minha experiência, você que está aí ouvindo. Procure ajuda. Procure ajuda. A comunidade Centro Terapêutico Luiz Caetano tem funcionado para mim. E faço uso das palavras do meu irmão aqui, do Júnior. Sempre deixar que o Espírito Santo te encha para que você transborde a luz para as outras pessoas que também precisam dessa ajuda. Que bacana, que legal, é isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu agradeço a minha participação hoje aqui. Eu vou passar já para o Fernando para ele finalizar. Mas é sobre isso que nós estamos falando o tempo todo. Nós, enquanto profissionais da dependência química, sempre acreditamos no processo de recuperação. É por isso que nós estamos insistindo ano a ano, sequencial, sem parar. Independente se nós estamos abandonando a nossa própria vida para cuidar da vida de terceiros. Mesmo estando, às vezes, no anonimato, você que é profissional, que está aí, que às vezes você não está sendo reconhecido, entenda que tudo está sendo escrito lá nos céus. Aquele que tem o olho que tudo vê, como dizem Provérbios, que não foge nada dos olhos do Todo-Poderoso, ele contempla os maus e os bons, ele está aqui, ele está completando, ele está contemplando com certeza aquilo que você está fazendo. Nós acreditamos na recuperação do dependente químico, vamos sempre acreditar. Recuperação é isso aí, é viver um dia após o outro. Eu acredito na recuperação, acredito na sobriedade de sucesso. Valeu demais, tamo junto. Obrigado, Fernando Caetano. Mais um programa chegando ao fim, Independência Química Podcast, e a gente trazendo, né, para você essa dinâmica da recuperação, porque a gente estamos aqui todas as terças-feiras para falar de recuperação, para falar de sobriedade de sucesso. Meu amigo Pedro, ele tem essa fala, esse dilema bem firmado, né, exclusivo dele. E a recuperação de sucesso, ela acontece sim, há esperança sim para a dependência química. Nós do Centro Terapêutico Luiz Caetano estamos com um plano de tratamento individual para cada um, para cada acolhido, e temos também muito forte, né, na área da dependência química, a FENAPAD, que está profissionalizando profissionais para trabalhar na área da dependência química com excelência e trazer uma dinâmica para toda a equipe multidisciplinar de tratamento, para fornecer apoios, terapeuta para as outras clínicas. Então a FENAPAD está bem forte, né, nessa questão de profissionalização de pessoas para trabalhar nessa área da dependência química, e o Centro Terapêutico Luiz Caetano apoia a FENAPAD e está com todo o apoio para que a FENAPAD possa desenvolver mais profissionais, para que não só o Instituto Luiz Caetano, mas que todas as unidades de São José do Rio Preto, Brasil, em nível Brasil, possam atender de forma excelente essas pessoas que precisam realmente de ajuda. Pedro, fala pra gente aí as redes sociais da FENAPAD. Que bacana, que legal. As nossas redes sociais, é só você colocar lá @FENAPAD, que você vai conseguir nos encontrar tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube. A gente tá aí sempre ajudando você. Muito obrigado, até a próxima. Valeu demais.